E aí, você que chegou até aqui, vamos analisar um pouco esse jogo de ontem, né? Ceará 2, Vasco 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, antes de começar de vez a análise, peço que você curta, comente, compartilhe o vídeo se puder, para isso fortalecer aqui o nosso perfil e seguir motivando a gente a continuar aqui com o canal. Pessoal, vamos lá. O Vasco ontem foi a campo contra a equipe do Ceará, a equipe bem treinada do Ceará, e alguns jogadores que a gente estava acostumado a ver entre os relacionados não foram, como foi o caso do Maurício Lemos, Tietê, Coutinho e o Puma Rodrigues. O Maurício Lemos ainda é questão da lesão, o Coutinho foi por desgaste, deve voltar contra o Flamengo, o Tietê foi por problemas familiares e o Puma Rodrigues foi por questões do nascimento da sua filha. Vamos lá, pessoal, o Vasco veio a campo com o seguinte time: Léo Jardim do gol e o quarteto defensivo com o Lucas Freitas e João Vitor na dupla de zaga e o Paulo Henrique e o Lucas Piton nas laterais. O meio campo com Hugo Moura, Paulinho e Payet, e o trio de ataque com Nuno Moreira, o Garré e o Verrete centralizado. Eu de verdade estava esperando uma boa partida do Paulinho e uma boa partida do Garré, para ver se eles mostram algo nesse Brasileirão, que não mostraram nada ainda. O Paulinho, desde que voltou da lesão, ainda não fez uma partida como a gente meio que se acostumou um pouco a ver, né, quando ele chegou no Vasco. E o Garré, que não mostrou nada de nada, assim como eu estava criticando o Lodi Augusto. As críticas também são bem-vindas ao Garré, que não está jogando nada, se esconde do jogo, quando a bola chega ele toca para trás. Nos primeiros minutos, ali até os 10, 15 minutos, o Ceará estava imprimindo seu ritmo, imprimindo força, tentando ir para cima do Vasco, construindo jogadas, tendo boas chances com o famigerado centroavante Pedro Raul. Já a gente vai falar, né? Tomamos 2 gols desse atacante fraquíssimo. E eu tava gostando até ali dos 10, 12 minutos do Vasco, pois o Vasco estava esfriando o jogo, né? Aqueles primeiros 15 minutos de pressão do time da casa, o Vasco tentando esfriar, não estava conseguindo sair jogando. Teve até uma ótima chance com o Payet, que ele quase faz um golaço, ele domina no ar com a perna direita, finaliza com a perna esquerda, passando bem próximo ali do ângulo, a bola acabou indo para fora. Então eu estava gostando de ver o Vasco controlando aquele jogo, porém aparentemente estava se encaminhando para ser mais uma má partida do Paulinho e do Garré. A bola chegava nos pés deles, queimava, parece que a bola estava pegando fogo, errava passe besta, não conseguia produzir no ataque, não conseguia ajudar defensivamente, então estava mostrando ser mais uma partida fraca do Paulinho, do Garré e o Nuno Moreira também, meio escondido, meio apagado nesses primeiros minutos de jogo. O Vasco ali tentando, é o que eu falei, esfriar um pouco a partida, tentando lançar a bola ali para o pivô do Verrete, para ele sofrer uma falta, alguma coisa assim, e o Ceará com certeza melhor no jogo, mas eu pensando que se nos primeiros 15, 20 minutos o Ceará não conseguisse fazer o gol, o Vasco ia vir forte para o restante da partida, pois a pressão, o cansaço do Ceará já ia começar a tomar conta. Até que por volta ali dos 29 minutos, uma bola totalmente segura para o João Vitor, totalmente segura. Mesmo ele sendo um zagueiro medíocre, né, que é um zagueiro médio, é um zagueiro medíocre, eu achei que aquela bola ali estava segura. E ele tenta dar um recuo que nem era para o Léo Jardim. Eu não entendi o que ele quis fazer. Sinceramente, esses jogadores do Vasco, eles não parecem que são treinados, cara. Eles parecem que só jogam. E eu não sei como um jogador profissional que tem passagem até por Benfica, comete uma cabacice dessa, cara. Uma cabacice. Dá um recuo totalmente cabaço, né? E aí fica a bola perfeita ali pro Lucas Mugni, que cruza na área, e o Lucas Freitas não acompanha, e o Pedro Raul. Era muito óbvio que o Vasco ia tomar gol do Pedro Raul, cara. Era muito óbvio. Se jogar Vasco contra o time que Ribamar tá jogando, que eu acho que é o Remo, o Vasco vai tomar gol do Ribamar. Porque o Vasco tá gostando de passar vergonha, cara. Tomar gol de Pedro Raul. E o Vasco não contente toma 2, né? E, como eu tô falando, o Lucas Freitas não acompanha na jogada. O Pedro Raul chega lá de sola, faz o gol. Ceará abre o placar. Fica os jogadores do Vasco, a zaga, um olhando pro outro com cara de idiota. Pois pra mim não foi só o João Vitor que falhou. Ele teve a falha maior, né, a cabacice. Só que o Pedro Raul a todo momento entrava na área sozinho, conseguia cabecear, conseguia finalizar. O Lucas Freitas não acompanhou ele em nenhum momento e o João Vitor também não. E nesse lance simples, que era para o João Vitor fazer o simples, qualquer jogador ali, cara, eu acho que daria um chutão, qualquer coisa, menos do Vasco, né? Os do Vasco prefere o mais difícil e faz o mais difícil errado ainda. Não tá conseguindo fazer o fácil, né? Dá um recuo totalmente despretensioso. Lucas Mugni consegue cruzar e o Pedro Raul abre o placar. E ali eu já estava todo emputecido também. Bom, nesse momento o Vasco já não jogava nada. Após o gol, jogou menos ainda. O Ceará ainda teve mais umas 2, 3 chances de novo com o Pedro Raul, que, como de costume, perdeu alguns gols ontem, né? Se fosse o Verrete de centroavante do Ceará ali, o Ceará tinha feito uns 3 a 0 só no primeiro tempo.
pois foram muitas boas bolas aéreas para o Pedro Raul e ele não conseguia finalizar. E os zagueiros do Vasco dando espaço. E o Vasco, taticamente, ontem, mais uma vez, não parece ser um time bem treinado. Não, bem treinado não é, mas não parece que eles treinam. Parece que eles só reúnem ali os jogadores e botam para jogar, velho. Parece que eles não se conhecem. É passe assim de 2 metros, é umas chegadas totalmente despretensiosas, fazendo faltas desnecessárias, cartões desnecessários. O time ontem não conseguiu acertar um cruzamento. Foi uma partida ridícula de todo o time, todo o time. As laterais, cara, o Piton e o Paulo Henrique foram horríveis ontem, horríveis. Tem muita partida que o Piton, ele vai mal e mascara a má partida dele com a bela assistência e tudo. Eu gosto dele, ele é um bom jogador, mas ontem foi mais uma má partida do Piton, cara. Já o Paulo Henrique, do outro lado, quando ele tá bem, o time do Vasco, consequentemente, parece ficar melhor, pois ele acaba virando ali uma segunda espécie de ponta, um ala, né? Mas ontem nem isso, tava errando tudo, até na marcação, dando muita falha. E o Garré, pra mim ontem foi a pior partida também, cara, do Nuno Moreira. Fez uma partida muito abaixo, a bola chegava nele. Ele é calmo, né? Quando a bola chega nele, ele já não cruza que nem um maluco, mas ele não estava conseguindo produzir tanto. Mesmo assim, eu não tiraria ele no intervalo. E o Garré, cara, que já tá começando a justificar que não pode ser titular, né? Não pode ser titular. Assim como o Lloyd, ele entra e não acrescenta nada. Nada. Pra mim foi uma partida também um pouco abaixo do Payet e do Hugo Moura nesse primeiro tempo. E o Paulinho fez uma partida muito ridícula. Mais uma vez, uma partida péssima do Paulinho. Que eu fico meio triste, né? Porque eu gosto do jogador, ele ajudou muita gente, né? No jogo contra o Bragantino, fez o gol e tudo. Mas ele não tá conseguindo ajudar lá na frente, não tá conseguindo ajudar atrás. Chega em bolas fazendo faltas desnecessárias, tomando os cartões desnecessários. E isso acaba prejudicando o Vasco e a ele mesmo, né? E o Verratti não tem o que falar muito, né? Nesse primeiro tempo, só vindo pedrada para ele tentava fazer um pivô ou outro. Ele não é um jogador com requintes técnicos, né? Então ele não consegue criar uma jogada, uma bola de efeito, alguma coisa assim. Então, infelizmente, o primeiro tempo foi isso. Um Ceará que mereceu acabar o primeiro tempo ganhando de no mínimo 3-0, porém por ter um centroavante fraco que conseguiu fazer um dos gols de tantas chances perdidas, o Ceará foi para o intervalo ganhando de 1-0 e eu não sei que milagre aconteceu as substituições no intervalo de Fábio Carille. Pessoal, o Vasco voltou a campo, voltou para o segundo tempo com 3 mudanças. Saiu o Paulinho, entrou o Jair, saiu o Nuno Moreira, entrou o Ryan e saiu o Garré, entrou o Adson. Dessas 3 alterações, eu só não tiraria o Nuno Moreira para colocar o Ryan. Eu tiraria o Garré para colocar o Ryan e manteria ali o Jair no lugar do Paulinho. Eu ainda não botava o Adson, deixava as pontas com o Ryan em uma ponta e invertia no Moreira para jogar na outra. Pois apesar de ter feito um primeiro tempo mal, mas ele ainda conseguia produzir quando a bola chegava nele um pouco melhor do que o Garré e do que produzir o Adson, né, cara? Mas vamos falar disso agora. Dos 3 que entraram, pra mim o que conseguiu ter uma mudança rápida ali foram os 2 que eu achei que foi certo, o Jair e o Ryan. Eu acho que eles entraram bem. O Jair não entrou mudando o jogo, jogando uma barbaridade, mas ele entrou bem melhor do que o Paulinho estava jogando. Ele conseguia acertar uns passes melhores, ele conseguia errar menos, pois ele errou alguns passes ainda no meio de campo. Eu acho que o negócio foi esse, ele errou menos. E o Ryan entrou muito bem ontem, indo para cima, arriscando chutes, né? Eu acho que faltou isso do Vasco ontem, ainda mais quando no gol tinha Fernando Miguel, né? Então a gente sabe do histórico dele. Ryan arriscou chutes, isso daí eu gostei. Foi para cima, tentou um cruzamento ou outro. E o Adson foi um Garré 2.0, né? O Adson não jogou nada, parecia que estava com fome, parecia que não tinha se alimentado antes do jogo. Ele tem que fazer um exercício ali de força muscular, cara, ganhar mais massa, pois qualquer trombada ele perde. E ontem ele não estava conseguindo ir para dentro, errando passe besta também. Ontem foi uma partida pavorosa também do Adson, entre ele e o Garré, eu não sei qual foi pior ontem. O Payet também ontem fez uma partida muito abaixo, chegava nele, ele tentava até dar o passe assim, mas errava passe besta e tudo. E um jogador pro nível dele, pro salário que ele recebe, cara, ele não pode tá se permitindo errar coisa que o Paulinho tava errando, por exemplo. Cara, é o Payet, né? Mas mesmo assim não acrescentou em nada ontem no Vasco praticamente. E o Ryan, como eu repito, foi o que melhor entrou. E o Vasco até tentou fazer um momento ali de pressão, teve algumas boas chegadas e tudo. Teve um lance ali que o Payet se machucou, né? Era provável que ele saísse do jogo e não voltasse mais naquele momento, que foi o que aconteceu depois, um pouco à frente, aos 12 minutos, o Payet foi cobrar um escanteio, sentiu novamente, e aí quem entrou no lugar dele foi ele, o famigerado, o craque de bola, amigo de Coutinho, amigo da torcida do Vasco,
Alex Teixeira. Cara, o Alex Teixeira entra e, na minha opinião, a tática do Vasco ia ser no seguinte: a bola ia ficar passando por ele e ele ia dar mais mobilidade pro time do Vasco, pois querendo ou não, o Payet é o famoso jogador lento, né? Ele que faz a bola correr, não ele. Já o Alex Teixeira é diferente, ele já corre mais, tem mais velocidade, mas quando a bola passava por ele, era mais do mesmo, né? Tocava pro lado, tocava para trás, não tentava nada diferente. O Vasco, mais uma vez, repito, não parece que é um time treinado, pois fica os jogadores lá, parados, cada um em sua posição, tocando pro lado para ver no que dá, entendeu? Não é um time que trabalha a bola taticamente, tenta uma invertida diferente, eles têm medo de se arriscar, são meio que uns jogadores covardes. E no meio dessas tentativas de atacar, o Ceará já tinha recuado 100%, tinha como sim o Vasco empatar o jogo ontem, muito mais cedo, né? Muito antes de fazer um gol, e não conseguiu. O Ceará baixou suas bolas, até que em um momento de contra-ataque, o Ceará foi lá, aproveitou, e a bola invertida, eu esqueci agora o nome do jogador do Ceará, que escorou, eu acho que foi o Matheus ou o Guilherme, e quem estava lá foi o Pedro Raul. O Vasco conseguiu tomar 2 gols de Pedro Raul. O Vasco conseguiu tomar 2 gols de Pedro Raul. E ali já foi, o resultado ali já ficou escancarado que seria vitória do Ceará, pois quando estava 1 a 0 e o Vasco estava em um momento de pressão, eu achei que em um momento, sinceramente, iam acertar um cruzamento para Verratti, o Vasco ia empatar, e um ponto ontem seria algo muito bom para o torcedor do Vasco, já que o time não jogou porra nenhuma. Mas no 2 a 0, sinceramente, ainda mais um time treinado por Carille, eu não acreditei em momento algum que o Vasco ia chegar e fazer 2 gols para empatar. E como eu falei, né, era óbvio, a bola que acertasse no Verratti ia ser gol. Um toque ali pro Ryan, ele dá um belo de um passe, não foi nem cruzamento, foi um passe perfeito. O Verratti de cabeça, sem sair do chão, consegue fazer o gol do Vasco, que diminui o placar, né? E aí depois o Vasco fez aquela mínima pressão, o juiz deu mais 1 minuto de acréscimo e o jogo ficou por isso mesmo. Ainda no finalzinho do jogo, eu preciso falar disso aqui porque é inacreditável. Ainda no finalzinho do jogo, o Vasco tira, o Carille tira o Lucas Freitas para botar o Jean David, o chileno. E ele com certeza conseguiu, ele jogou acho que 8 a 10 minutos ou menos, mas ele conseguiu ser um dos piores jogadores em campo. Ele é muito fraco. Eu não sei como ele chegou a vestir a camisa da seleção do Chile até pouco tempo. Ele não tem um gol pelo Vasco. Um gol. E mesmo assim ele chegou a ser convocado. Pra você ver como a seleção do Chile está uma merda. Não acrescentou em nada. A bola chegou nele e ele perdeu, gerando um contra-ataque pro Ceará. E quase o 3º gol dos caras. E é mais um do mesmo. É mais um Lloyd, é mais um Garré, que a bola chega e não consegue produzir, ficam com medo, parece que estão com medo de jogar bola. E aí, pessoal, é isso. O Ceará ontem conseguiu a vitória justa e merecida sobre o Vasco da Gama. Fazer o quê? Esse é o time treinado por Carille. Eu não sei até quando esse cara vai ficar. E qualquer outro treinador que vier também vai ter muito trabalho, pois o time em si do Vasco, o elenco em si do Vasco é um elenco muito limitado. O Vasco volta a campo sábado contra a equipe do Flamengo. O jogo é lá no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, nem sei o que esperar, viu? Pois é um time limitado, mal treinado, contra um time recheado de bons jogadores e bem treinado, que é a equipe do Flamengo. É torcer para qualquer 1 a 0 ali do Vasco, torcer para um bom resultado, pois tá complicado. Esse time de Carille é fraquíssimo. Não sei se vai conseguir aguentar aí mais 2, 3 jogos o Carille no comando do Vasco. No mais é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço novamente que você curta, comente, compartilhe e engaje aqui para nosso perfil devagarzinho continuar crescendo. Valeu? Até breve.